Segunda carta de João, capítulo 1, segunda epístola, capítulo 1 e versículo 9. Na verdade, só tem um capítulo, de falar João. Segunda epístola, diz assim: todo aquele que... Qual versículo? Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis. Na outra versão, diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. E quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Está ligado lá? Acho que não está ligado. Aleluia. Bom, aqui nós vamos falar hoje sobre enganadores. Enganadores, porque esse texto ele trata de um assunto com relação a ser enganado, né? Tem muitas pessoas que elas têm assim uma boa vontade, são sinceras, mas são enganadas. E muitas vezes, sendo enganadas e achando que aquilo é verdade, acabam passando para frente e também enganam. Então se tornam enganadores. E como evitar isso? O apóstolo João, ele fala aqui que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Então, para nós o que importa é o ensino, é a doutrina de Cristo que está registrado na Bíblia, sem torcê-la, né? Mas vai além dele, isso é, acrescenta a verdade que já está escrita, quer trazer sempre uma nova revelação, né? Essas décadas passadas, elas foram recheadas de novas revelações. Tem uma nova revelação, uma nova revelação. E engana muitos, porque a palavra de Deus em si é completa, ela vai sendo revelada no dia a dia, conforme o tempo. A Daniel, Deus falou a ele: Daniel, guarda esta palavra, que isto ainda não é para agora, é para o tempo do fim. Então, não existe nova revelação, porque tudo que tem que estar revelado já está nas Escrituras, ok? Agora, a pergunta que faz hoje é: alguém aqui já foi enganado alguma vez? Todo mundo já foi enganado alguma vez? É ruim, não é? Lá no Brasil tem muito esse negócio, aqui no Japão também. Você compra um carro, aí o cara fala que tá bom, tá tudo em ordem, tudo, não é? Você sai na rua, dá defeito e você fica muito bravo, né? E aconteceu com o nosso irmão ali, né? Esses dias com o cara, você estava falando que ficou bravo lá na missão, porque o carro parece que deu alguma coisa. Você fala: mas como que pode? Eu acabei de tirar da oficina, e é uma oficina que não é qualquer uma, né? É concessionária. E ele ficou bravo, qualquer um fica... Pô, a gente vai exatamente no lugar onde se crê que é de confiança, e de repente você é
enganado. Então, isso traz consequências, né? Traz distúrbios, a gente perde a alegria, né? Uma roupa que você compra na loja, depois você vai lavar, ela encurta, fica curtindo, você não dá nem para usar mais. Ah, fui enganado. E várias outras coisas que nós somos enganados, né? Agora, ser enganado não é uma experiência boa. Menos mal é que alguns enganos, mesmo os que nos tragam assim algum desconforto, mas eles não colocam em risco o nosso futuro com Deus. Coisas que se resolvem aqui mesmo, né? Na área horizontal desse século. Agora, o que o nosso futuro com Deus tem a ver com ser enganado? Né? O que tem a ver o nosso futuro com Deus? Ora, no texto que nós lemos aqui de João, ele está falando sobre que muitos enganadores saíram pelo mundo. O que nós lemos aqui, né? Muitos enganadores saíram pelo mundo. O versículo 7 até o 12 desse texto que nós lemos, ele diz o que? No versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhados, antes recebemos o inteiro galardão. Quer dizer, eu posso ser enganado se eu não tomar cuidado, porque muitos enganadores, como eu falei no princípio, muitos até estão enganando, não porque querem enganar, mas porque foram enganados. Acreditaram numa doutrina, num ensinamento, que é até bom, bonito, mas não tem base bíblica. É por isso que nós, como igreja, colocamos o nome do nosso ministério, Missão Bereana. Porque o bereano é aquele crente que ele sempre ouve tudo, gosta de ouvir a palavra, mas tem que ter base nas Escrituras. Ele confere nas Escrituras se é assim mesmo. Atos 17:11, Paulo ele elogiou os bereanos, né? Elogiou, falou, olha, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque tem muita gente que tem uma fé, mas uma fé que não confronta a verdade. É uma fé cega. Ele é pastor, é ungido, então tudo que a pessoa fala, ele pega como aquilo sendo uma verdade, pois, poxa, foi o meu pastor, foi o meu líder que falou. Mas infelizmente, tem muitos líderes que ou por maldade ou por inocência, porque ele tem a obrigação de conhecer a palavra como é um líder, ele acaba passando informações para a igreja que não tem contexto, no contexto bíblico não tem. Não existe uma verdade ali. É uma interpretação errada, hermeneuticamente, totalmente fora do que a Bíblia realmente quer dizer, porque todo texto tem que conferir com o contexto que é antes e depois daquele texto que leu. Porque um texto interpretado sem contexto é pretexto para uma heresia. E nós, como crentes em Jesus, não podemos ser enganados e nem enganar. Porque a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. Amém? Então, na verdade, muitos enganadores saíram pelo mundo. O objetivo deles é distorcer a verdade, é mudar a verdade de Deus em mentira, acrescentando algo a ela que induza as pessoas ao erro. Tem uma liderança, amados, que eles querem que os crentes vejam o líder como um Deus, que dependam dele, até nas escolhas que vão fazer, tem que consultá-lo. Tem uns que até a cor do carro que a pessoa vai comprar, ele quer que consulte, a cor do carro não, verde não, compra vermelho, compra azul, compra. Então, esses estão fazendo coisas que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não dá base para isso. E eles são enganadores.
porque eles mantêm as pessoas cativas, até ameaçando-as. Se você não acreditar, se você não aceitar o que eu estou te falando, o inimigo vai entrar na tua casa, ele vai destruir sua família, você vai ter um câncer, uma doença ruim. E isso, amados, são os falsos profetas, os enganadores, que têm uma conta a ajustar com Deus muito séria. Muito sério isso. A Bíblia diz que o fim deles não tarda. E Deus vai julgá-los pessoalmente, porque usaram e transformaram a verdade de Deus em mentira. São pessoas más. O coração deles se engrandeceu, tem a síndrome de Lúcifer. Quer ser grande, quer ser o eu, o ego deles é tão grande que eles se julgam igual um Deus. Teve um tempo que nas igrejas aí, a pessoa sentava numa cadeira como se fosse um trono, os crentes tinham que chegar e trazer as primícias para eles ali, depositar no pé deles. Ali um presente, um dinheiro, alguma coisa, depositar no pé daquele líder espiritual, que aquilo ali, se eles fizessem isso, Deus iria prosperar, os abençoá-los. E muitas pessoas incautas, que não conhecem a Bíblia, por isso que erram, o meu povo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Por não conhecer as Escrituras e aceitar tudo que se fala, eles acabam acreditando que isso é verdade e obedecem cegamente. E esse é o perigo, porque estão acreditando em coisas que Deus não aprova. Estão acrescentando ao Evangelho quando o Evangelho já é completo. São enganadores, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Então, na verdade, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele tinha por objetivo ensinar a verdade e quer que os seus seguidores também ensinem a verdade. Muitas vezes a verdade não é coisas que a gente gostaria de estar ouvindo, porque a verdade muitas vezes nos confronta com o nosso estilo de vida. Mas aquele que ama a verdade vai aceitar. Aquele que ama a Cristo vai aceitar, porque ele sabe que ninguém é perfeito, que todos nós erramos e podemos nos enganar. A minha oração sempre é essa: Deus, não me deixe ser enganado, para que não venha enganar outros. E é por isso que eu lanço o desafio aos irmãos que estão ouvindo as mensagens, as pregações que a gente prega aqui, e apontar: pastor, o senhor falou uma coisa que não está na Bíblia, ou é diferente do que a Bíblia diz. Se a pessoa vier falar e eu ver que é verdade, eu vou agradecer essa pessoa, eu vou dar a ela assim, parabéns, muito obrigado, você me ajudou. Porque, claro que ela me ajuda, porque se ela me mostra algo que eu fui enganado e estou passando para frente, e eu vejo que realmente não é verdade aquilo, como a Bíblia diz, eu tenho que agradecer essa pessoa. Ninguém é perfeito, só Deus e a palavra de Deus. Ela não muda e nada pode ir contra a palavra, nenhuma profecia, nenhum dom de profecia ou qualquer outro dom pode ser usado em contradição com a palavra de Deus. Tudo tem que estar dentro da palavra. Se não estiver, a gente não pode ser guiado pela profecia, pelas profecias, pelas revelações, não. A gente aceita todas elas, crê nos dons espirituais, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, é a palavra de Deus. Amém? Então, sendo assim, eu fico tranquilo com relação ao que eu vou passar a você, e você fica tranquilo com relação ao que está recebendo. Porque você fala assim: não, o que o pastor falou está na Bíblia. Então não foi ele, é a Bíblia que diz, ele só transferiu. Aí você fica tranquilo, você fica com o coração tranquilo, dizendo: tudo bem, é a palavra de Deus, então vamos vivê-la. Então, na verdade, quando Cristo falava a verdade, e ele veio para isso, para falar a verdade, ele mesmo em si é a verdade, como ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, ele vem, não é vai, é vem.
porque é através dele. Só se chega a Deus através de Jesus. Então, as pessoas eram libertas daquilo que as escravizava, das coisas erradas que as afastam de Deus. Os discípulos de Jesus levaram essa verdade adiante, de modo que ela está disponível ainda hoje na palavra de Deus, nas cartas, epístolas, né, os evangelhos. Mas o inimigo de Deus, ele não quer que as pessoas sejam salvas do engano. Então, ele não quer que as pessoas vivam com Cristo, que recebam a vida eterna e ao seu lado para sempre vivendo como herança da verdade. Quem crê em Cristo tem a vida eterna, vai viver com Ele para sempre. Mas os inimigos, o inimigo ele tenta, como fez com Eva no jardim, ele usa uma parte de verdade e recheando com mentira. Então ele disse, Deus disse que não podereis comer, até aí está certo. Mas ele falou, de toda a árvore do jardim, aí ela falou, não é de toda a árvore, é daquela do conhecimento do bem e do mal. Então ela disse, não, deixa pra lá, e Deus falou isso, sabe por quê? Se você comer, você vai ser igual a Deus. É exatamente isso que ele queria no céu. Eu subirei a mais altas nuvens, lá no céu, enfim, e no trono de Deus me assentarei, e como um Deus eu serei. Essa é a síndrome de Lúcifer que esses líderes têm hoje. Sentar num trono e receber adoração. Isso é o que Satanás quer. E isso é que muita liderança de enganadores, falsos profetas querem. E tem muitos crentes laçados, escravizados nisso. Sabe por quê? Que se quiser sair da igreja, a ameaça lá vem, a maldição lá vem. E eles ficam com medo. Uma pessoa lá de Tóquio ligou para mim quando eu soltei uma matéria numa revista uma vez sobre esses falsos profetas, enganadores. E ela falou, pastor, eu estou numa igreja assim, eu quero sair, mas meu pastor me ameaça, diz que o diabo vai entrar na minha casa, que vai destruir minha família, que vai trazer doença nos meus filhos, que vai matar, que vai dar uma doença. Eu falei, na época, minha irmã, se você não tem pecado e você quer servir a Deus numa igreja séria, maldição sem causa não virá. Isso é, se você tem a sua vida em Cristo, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Isso é coisa maligna. Isso são ministros de Satanás que estão aí com essa palavra de engano, de erro, que exige quase uma adoração a si mesmos pelo fato de serem líderes, serem ungidos. Satanás também é ungido. É um querubim ungido. E por causa disso vamos adorá-lo? Vamos obedecê-lo? Não. A gente não pode ficar falando palavras de blasfêmia contra eles. Assim como o arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás sobre o corpo de Moisés, ele, como sabia que Lúcifer tinha sido um querubim ungido da guarda de Deus, que ele foi uma criatura, um ser criado, amado, Lúcifer se movia em música, ele era atraente, ele seduzia naquela música. Era uma criatura que Deus criou maravilhosa. Mas a Bíblia diz, mas o orgulho entrou no coração dele. E ele quis ser igual a Deus. Ele, quando se movia, a música estava nele. Então imagina uma criatura dessa, todo colorido, né? Todo cheio de aquelas luzes, daquelas pedras, entre pedras afogueadas andadas. Ele era um ser realmente maravilhoso. Mas infelizmente o orgulho entrou no coração dele. E ele quis ser igual a Deus e se assentar no lugar de Deus. E ele foi expulso do céu. E ele lança isso no coração de Eva, como Deus você será. E Eva, vendo que era boa para se comer e agradável,
comeu e deu a Adão. E hoje nós estamos assim por causa dessa desobediência. Foi enganada. Eva foi enganada. Depois ela engana Adão. E a imunidade hoje está debaixo dessa maldição por causa de Adão. E é por isso que só em Cristo essa maldição é tirada. Essa é a verdade bíblica. Isso não é invenção, isso não é o que eu acho, o que eu penso, mas o que Deus diz, o que a Bíblia fala. Os pastores não podem viver de achismos. Os ensinamentos bíblicos não podem ser eu acho, eu penso que deve ser dessa forma. Temos que dizer, a Bíblia diz, Paulo escreveu, está na palavra. E quando você fala, isso dá autoridade para a gente. Amém? Então, na verdade, o que Jesus queria realmente é que as pessoas tivessem uma segurança que estavam ouvindo a verdade. E por isso, ele se dedicava, ele falava sobre essa esperança eterna. Ele se dedica a fim para enganar as pessoas. O enganador, ele tenta tirar as pessoas das verdades de Deus para uma outra verdade, como Paulo diz, um outro evangelho. Então, ele disse até, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho entregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja separado, ok? O apóstolo Pedro também chegou a alertar os seus ouvintes quando ele escreveu, estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Então ele é enganador. Ele traga, isso é, ele arranca você da verdadeira fé como um predador. Alguém que está procurando uma caça. E esses que são desigrejados, que não falam que não precisa frequentar igreja, que fazem o culto em casa mesmo, esses são aquelas presas que o diabo conseguiu separar do rebanho. E são facilmente atingidos pelas heresias, pelas falsas profecias, pelo engano, de um evangelho misturado, acrescentado, diluído, onde só tem promessas e só tem conveniência. Então isso é um perigo que estamos vivendo nos nossos dias. E se arrogam de serem verdadeiros, se arrogam de estarem com a verdade e a verdadeira interpretação, ainda usam o Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me falou. Vocês sabem, amados, que os piores crentes são aqueles que dizem que eu sou de Cristo? Lá na igreja de Corinto estava tendo uma desavença. Não, eu prefiro o apóstolo Paulo. Outro, não, eu prefiro o apóstolo Pedro. Não, eu prefiro o Apolo. Aí o outro dizia, não, eu sou de Cristo. Esses são os piores, porque eles não obedecem os pastores, não obedecem a hierarquia da igreja, porque eu sou de Cristo. Então ele vai na fé dele, que ele acha, e vai dizendo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, porque eu sou de Cristo. Cristo me revela, o Espírito Santo me dá. Esses são os piores, porque se tornam rebeldes. Essa rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E no deserto ficou aquele povo que ia entrar na Canaã, exatamente por causa dessa rebeldia. Precisamos tomar cuidado, amados. Lá em 1 Pedro 5,8, Pedro disse isso, olha, o diabo, vosso adversário, ele anda em redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar ou devorar. Por isso, é muito importante o que? Estudar a Bíblia pessoalmente. Pessoalmente, isso é, não ficar dependendo nem mesmo das anotações que tem no rodapé da Bíblia. A gente pode ler, mas primeiro, antes de
aceitar aquela interpretação ou aquela forma. Deus pode ter outra forma de falar com você através daquele texto que você leu, que Jesus falou: o Espírito Santo que habita em você, ele vos elucidará, isso é, ele vos fará entender o que aquele texto quis dizer. É por isso que nas Bíblias que nós compramos para dar para os novos convertidos, não queremos Bíblia de estudo nenhuma, porque a pessoa pode ser influenciada por um comentário que muitas vezes nem é aquilo que Deus quer falar. Ok? Na Bíblia encontramos a verdade de Deus assim como ela é de fato. Os enganadores, eles também fazem uso da Bíblia, mas acrescentam, distorcem ou retiram palavras de acordo com o que lhes é conveniente. Por exemplo, olha Deuteronômio 28. Ali tem uma lista de bênçãos que Deus promete, né? E eles usam essa parte da Bíblia, mas eles nunca leem o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Deuteronômio 28. Porque ali tem um condicionante. Se obedeceres todas as palavras da lei que eu entreguei ao meu servo Moisés, que hoje dou a você, então você será abençoado com essas bênçãos. Aí começa a relação de bênçãos do Deuteronômio 28. E eles nem lêem a segunda, na continuidade que diz: mas se não obedecer de todas as palavras da lei que hoje te ordeno, essas maldições também virão sobre ti. Então esse condicionante é estar dentro da palavra de Deus. Jesus falou: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas tem essa condicionante: se vós estiverdes em mim. Então, na verdade, eles também fazem uso da Bíblia, mas eles acrescentam, eles distorcem, eles retiram palavras com que lhes é conveniente. E se nós seguirmos seus ensinos, se nós seguirmos esses ensinos, nós seremos enganados, sofreremos danos irreparáveis e até mesmo para sempre. Porque muitos se desviam da verdade, pensam que estão indo para o céu, mas estão no caminho errado. Quando chegar num ponto, eles vão ver que não tem mais para onde ir. Perderam. E, infelizmente, amados, muitas vezes, quando a pessoa acaba descobrindo o erro, já é tarde demais. Que o Senhor nos guarde disso. Conhecer a verdade nos liberta. E também conhecer a verdade nos mantém no caminho correto para o alvo, que é qual o nosso alvo? Estar com Cristo para sempre. Amém? Então que Deus nos abençoe. Deus nos ajude nisso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que foi falado aqui que você fala: será que é assim? Como será essa coisa? Então a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: a palavra de Deus, ela não muda, tá? O céu passa, a terra também, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. Amém? Então, se você crer na Bíblia, confiar nela e se conduzir por ela, você nunca vai errar o caminho para o céu. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, obrigado mais uma vez por essa noite e a oportunidade de falarmos a verdade. Que o Senhor nos livre dos enganadores. Que o Senhor nos livre dos amaldiçoadores. Que o Senhor nos livre dos ministros de Satanás, que usam tua palavra para enganar, acrescentando ou tirando conforme a conveniência. Que nós possamos andar dentro e pela palavra, que nós possamos achar sempre, aleluia, esse caminho glorioso que está em Jesus e é Jesus. A única porta de entrada para o reino de Deus é Jesus. O único caminho que nos leva ao céu é Jesus. A única verdade, aleluia, que podemos crer é Jesus. Por isso, Pai, obrigado
por essa oportunidade hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.